Pessoal, recentemente aí saiu em diversos canais de notícias uma live de oração às 4 horas da manhã, feita pelo Frei Gilson, atingiu mais de 1 milhão de pessoas simultâneo. E daí, obviamente, sem nenhuma surpresa, e vocês também não precisam ficar surpresos com isso, começaram os diversos ataques. Para quem é cristão, isso é nada mais do que algo natural. Você ser atacado, enfim, por seguir a Cristo. É óbvio que, por ser católico e eu ser evangélico, nós temos nossas divergências teológicas. O conheci pessoalmente, mas assim, uma pessoa extraordinária. E é inacreditável como tem pessoas, por exemplo, que fazem esse tipo aqui de comentário. Acordar cedo pra lavar uma calçada, estudar eu ir correr no parque, ninguém quer. Aí morre burro, sedentário com a casa cebosa e a culpa é do capeta do Lula. Detalhe, esse careca é pradeco vinculado ao Brasil Paralelo. Compreenderam o sucesso? Quão deteriorado e podre tem que ser a alma de uma pessoa para poder ficar reclamando de pessoas que estão rezando às 4 horas da manhã. Principalmente aqui no nosso país. E um detalhe, né, que esse imbecil aí não falou. A maior instituição de caridade do mundo. Meus amados irmãos, quais são os 2 mandamentos que Jesus colocou, que ele citou para nós? Os 2 mandamentos é a respeito do amor. Aliás, o maior mandamento é o amor. Em Mateus, o capítulo 22, versículo 39, Jesus afirma: "E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo." Este mandamento segue imediatamente após o maior mandamento de amar a Deus, que nos indica que o nosso amor pelo próximo é uma expressão natural do amor divino de Deus em nossas vidas. Não é sobre religião, não é sobre catolicismo, não é sobre ser protestante, não é sobre ser espírita, não é sobre ser budista, não é sobre religião, é sobre o amor, meus irmãos. E infelizmente está se cumprindo nas escrituras sagradas que no final do tempo o amor de muitos se esfriaria e a maldade aumentaria. Então está dando 2 significados: pessoas que tinham amor, que agora esfriou, não tem nem mais amor, e a maldade aumenta. E tem a palavra do Senhor que fala também sobre o julgar. E infelizmente quem mais julga são os cristãos, que julgam, que apedrejam. E nós estamos vendo aí nas mídias como que o Frei Gilson tem sido apedrejado. É um homem de Deus, que não é santo, assim como eu não sou santa, assim como você não é santo, mas que busca a Deus. E não estou entrando em questão religiosa, porque quem sou eu? Com a mesma medida que eu julgo, eu serei julgada. Entende, meus irmãos? O que nós precisamos é amar. E eu vou dizer para vocês, eu já cantei canções do Frei Gilson, que são canções que adoram a Deus, que são canções lindas, que exaltam o nome do nosso Senhor, que exaltam o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aí o Nicolas Ferreira, que não é só um deputado, mas é um cristão, que tem temor a Deus, se levantou para honrar um homem de Deus, que é o Frei Gilson, e outros pastores, né? E outros cristãos. Aqui eu coloquei também um padre honrando a ele. Nós precisamos de orar, mas antes de orar a gente precisa ter amor. E o que as pessoas fazem é julgar, tacar pedra, amaldiçoar, não é verdade? Pessoal, recentemente aí saiu em diversos canais de notícias uma live de oração às 4 horas da manhã, feita pelo Frei Gilson, atingiu mais de 1 milhão de pessoas simultâneo. E daí, obviamente, sem nenhuma surpresa, e vocês também não precisam ficar surpresos com isso, começaram os diversos ataques. Para quem é cristão, isso é nada mais do que algo natural. Você ser atacado, enfim, por seguir a Cristo. É óbvio que, por ser católico e eu ser evangélico, nós temos nossas divergências teológicas. O conheci pessoalmente, mas assim, uma pessoa extraordinária. E é inacreditável como tem pessoas, por exemplo, que fazem esse tipo aqui de comentário. Acordar cedo pra lavar uma calçada, estudar eu ir correr no parque, ninguém quer. Aí morre burro, sedentário com a casa cebosa e a culpa é do capeta do Lula. Detalhe, esse careca é pradeco vinculado ao Brasil Paralelo. Compreenderam o sucesso? Quão deteriorado e podre tem que ser a alma de uma pessoa para poder ficar reclamando de pessoas que estão rezando às 4 horas da manhã. Principalmente aqui no nosso país. E um detalhe, né, que esse imbecil aí não falou. A maior instituição de caridade do mundo não se chama socialismo, não se chama Frida Kahlo, não se chama Instituto Lula, se chama igreja. A igreja evangélica, a igreja católica, elas são as maiores instituições de caridade do mundo, seja de asilos, de creche, de hospital, enfim. Ou seja, a civilização ocidental foi construída por nós. E aí, assim, me vem esses caras, por exemplo, falar que ele é um frei fascista, empregado do Brasil Paralelo, bolsonarista, negacionista, oportunista. Aqui, pra quem não sabe, ele é um extremista bolsonarista, ligado ao Brasil Paralelo. Ou seja, se ele fosse um cara que estivesse cantando música pornográfica, levando milhões de adolescentes pro tráfico, pro crime, falando um monte de merda, roubando, né, como aí vários políticos fazem, aí tudo bem. Aí não era surpresa nenhuma. Como o cara tá levando literalmente
Cristo para as pessoas, aí ele se incomoda. Então, assim, o que incomoda não é o fato dele, por exemplo, ter ou não apoiado o Bolsonaro, dele ter ou não, enfim, ter falado no comentário para ser o grupo paralelo. O que incomoda essa galera é realmente a questão espiritual, de estar incomodando as trevas porque ele está aproximando pessoas de Deus. Simples assim. Agora, você como cristão não pode se ficar assim, surpreso com isso, porque nada mais é do que o mundo. O mundo jamais vai aplaudir alguém que está fazendo algo por Cristo, porque literalmente esse mesmo Cristo eles crucificaram. Então, assim, tome cuidado com aqueles que estão sendo muito aplaudidos pelo mundo quando fala de Cristo. Deve ser porque essa pessoa não está seguindo a Cristo. Então fica aqui, né, minha solidariedade, o meu apoio ao Frei Gilson, né, aos católicos. Nós sabemos que, obviamente, né, temos nossas, como eu disse, né, divergências teológicas, mas isso, obviamente, não nos divide no sentido de amor a Cristo em nada. Pelo contrário, isso só mostra de que cada vez mais é necessário a gente, sabe, ir nos purificando e, sabe, penetrando mais denso ainda no que é o cristianismo para poder lutar contra um inimigo comum que nós temos, que de fato é o diabo. Aquele que muitas das vezes é pintado como tridente, mas pelo contrário, ele se faz de anjo de luz para poder enganar as pessoas. E quantas dessas pessoas não vão sendo enganadas ou por um falso evangelho, ou até mesmo por conta do mundo. Então fica aí mais um alerta aos cristãos de não se surpreender a esses ataques do mundo, mas também não ficar calado. Isso, né, antes de aprofundar essa questão política, a gente vai trazer detalhes sobre como acontecem essas missas virtuais durante esse período da quaresma que tem aí atraído milhões de pessoas. Nas últimas horas da madrugada, enquanto boa parte dos brasileiros ainda dorme, o líder católico Frei Gilson e sua equipe já estão na frente das câmeras, à espera do grupo de fiéis que começa a se conectar para a oração do Santo Rosário a partir das 4 horas da madrugada. O horário é significativo para os cristãos em quaresma, que interpretam o silêncio da madrugada como um período poderoso para práticas de penitência e também disciplina espiritual. Aí a razão então do horário. Mesmo no conforto de casa, a congregação online ganha um ar solene por uma iluminação em cores quentes e uma disposição simétrica entre frei e equipe. Como discípulos ao redor do líder, no plano de fundo, próximo ao frei, a imagem de Jesus Cristo encara os fiéis atrás das telas. O sacerdote, cantor e influenciador tem um dos canais cristãos com mais seguidores do Brasil. Frei Gilson pertence ao Instituto dos Freis Carmelitas, Mensageiros do Espírito Santo, em São Paulo, e comandou durante 9 anos a paróquia Nossa Senhora do Carmo da Diocese de Santo Amaro, interior de São Paulo. Em seu perfil nas redes sociais, não há informações sobre o local onde o líder religioso atualmente comanda as missas, embora essa seja uma das perguntas mais frequentes quando seu nome aparece nos buscadores online, inclusive no Google, foi o nome mais buscado nos últimos dias. A falta de um espaço físico oficial, no entanto, não parece ser obstáculo para a disseminação de suas mensagens. Às 5 horas e 4 minutos da manhã, o líder religioso convida os participantes a ficarem de pé em momento de comunhão. Ele reza o rosário diante do ostensório, objeto ritualístico utilizado para expor a hóstia sagrada. Durante a pregação, o sacerdote expõe as aflições cotidianas dos seguidores e a reflete na imagem da cruz que Jesus carrega na liturgia cristã. 2 horas mais tarde, nos momentos finais da oração, Frei Gilson pede que os fiéis coloquem diante da tela algum objeto de sua escolha, geralmente um copo d'água, para que possa ser abençoado pelo ciclo de oração. Vamos voltar então aqui. Que alegria receber o senhor aqui. Obrigado, a alegria foi minha. Você não pode falar, mas eu falo. Somos mais 1.370.000 pessoas. Eu acredito que se esta árvore não fosse boa, não teria dado tantos frutos, né? Então agradeço a Deus pela tua presença, agradeço a Deus pela tua espiritualidade, pelo carisma que você tem. Essa é a coisa mais importante. Vocês não se importem com todo o resto que pode chegar, os ataques vários, nem se preocupe. O importante é que vocês estão em comunhão com a igreja. Essa é a coisa mais importante. E a igreja apoia, a igreja confirma, porque não é brincadeira o fato de ter tantas pessoas que estão aderindo a esta espiritualidade. Talvez no começo também, como tantos outros santos, né? São Francisco, Santo Inácio e tantos outros fundadores, nem imaginavam nisso e talvez eram criticados pela própria igreja. Olha, como São Francisco sofreu no começo, como São Pio de Pietrelcina, nem se fala, né? Mas eles ficaram fiéis, obedientes à igreja. Eu, por isso, muito obrigado. Estou aqui para te agradecer, viu? E agradecer toda a tua obra, a obra que está fazendo, o bem que está fazendo para a nossa igreja.